Todo mundo adora fazer passeios de aventura, especialmente quando há algumas atrações inesquecíveis no pacote. Mas algumas estradas são tão ridiculamente perigosas que até os motoristas mais insanos pensariam duas vezes antes de se aventurar por elas. De passagens de montanha traiçoeiras a estradas que inundam 2 vezes ao dia, vamos conferir algumas estradas onde você nunca gostaria de dirigir. Rodovia Leh-Manali, Índia. Ao norte da Índia, a rodovia Leh-Manali, de 483 km de extensão, conecta as cidades de Leh e Manali. Ela atravessa algumas das passagens de montanha mais altas do mundo, com seus pontos mais altos atingindo mais de 4,8 km acima do nível do mar. Os turistas se reúnem para ver as paisagens espetaculares, mas com essa jornada cênica vem tempo de viagem muito longo e clima traiçoeiro. Leva um dia inteiro para fazer o trajeto de jipe e 2 dias de ônibus. E se a gasolina acabar no caminho, não aposta de combustível por cerca de 362 km. As condições podem se tornar perigosas rapidamente, com fortes chuvas, nevascas e avalanches e água gelada das geleiras derretidas inundando regularmente a rodovia. Por conta disso, a estrada fica aberta apenas por 4 meses e meio do ano. Mas se você gosta de ficar vivo, melhor não passar nem perto. Trollstigen, Noruega. Se você está procurando uma experiência de arrepiar os cabelos, mas está entediado com os parques temáticos, que tal dar um passeio na Trollstigen Road, na Noruega? A estrada é estreita de 104,6 km de comprimento, ganha o nome de Estrada do Troll pelo seu número de curvas fechadas, 11 no total, todas curvas bem acentuadas. Ônibus com mais de 12,2 metros não podem pegar a estrada, o que faz sentido quando você vê como as curvas são incrivelmente difíceis, especialmente com outro veículo esperando. Quedas de pedras, tração ruim e baixa visibilidade com chuva e neblina podem tornar a viagem ainda mais difícil, o que significa que talvez seja melhor deixar essa estrada para os trolls do folclore escandinavo. Avenida Commonwealth, Filipinas. Nem sempre são as altas altitudes e o clima maluco que tornam uma estrada perigosa. Às vezes basta uma tonelada de motoristas imprudentes, sem respeito pelas regras de trânsito. A Commonwealth Avenue, em Quezon City, Filipinas, abrange 6 a 18 pistas, tornando-se a mais larga das Filipinas. Você pensaria que quanto mais pistas, mais simplificadas as coisas seriam, mas a rodovia é sempre congestionada e caótica. Ela ganhou o apelido de Rodovia Matadora, graças à imprudência dos motoristas e motociclistas que utilizam, com uma abordagem de cada um por si como padrão, e os veículos parando em qualquer lugar para deixar e pegar passageiros. 3 a 5 acidentes fatais ocorrem todos os dias. Para evitar virar estatística, evite essa estrada. Estrada Skipper's Canyon, Nova Zelândia. Considerada um milagre da engenharia quando foi construída por mineiros no final de 1800, a Skipper's Canyon Road, na Nova Zelândia, agora é considerada a estrada mais perigosa do país. A estrada em si não mudou muito, desde que os trabalhadores do século XIX esculpiram esse caminho estreito de 27 km em um desfiladeiro, usando pouco mais do que pólvora e brocas manuais. A estrada não é pavimentada, é estreita, principalmente de sentido único e contornada por uma queda de 101 metros. Graças à suavidade natural da rocha, os dias de sol deixam a estrada obscurecida pela poeira, enquanto os dias chuvosos deixam a rocha muito escorregadia e lamacenta. No infeliz evento de alguém encontrar outro carro vindo na direção oposta, eles podem ter que dar ré até que a estrada se alargue o suficiente para ambos os veículos. Considerando que não há grades de proteção em grande parte do caminho sinuoso, isso pode facilmente ser uma tarefa muito assustadora. Nem preciso dizer que, se as suas habilidades no volante não são muito boas, essa estrada não é para você. Embora essa estrada tenha vistas deslumbrantes ao longo do desfiladeiro do rio Shotover, você pode imaginar dirigir por aqui quando está escuro ou quando está chovendo? Acho que prefiro ficar fora dessa. A Estrada de 99 Curvas, China. Essa estrada de 99 curvas na China pode não ser tão longa ou alta quanto algumas das outras estradas malucas no mundo, mas isso não a torna menos assustadora. Essa estrada sinuosa de 11 km serpenteia para cima em uma jornada de tirar o fôlego até o topo da montanha Tianmen. Enquanto a estrada é como algo saído de um conto de fadas, as barreiras de proteção baixas não ajudariam muito se você perdesse o controle. Afinal, com curvas fechadas como essa, calcular mal a sua velocidade, mesmo que só um pouco, poderia fazer o seu carro capotar em
uma só passagem de ida para o fundo do vale. Dizem que as 99 curvas representam os 9 palácios do céu no taoísmo, mas se essas curvas são celestiais ou infernais, isso depende totalmente de você dirigir com cuidado. Por sorte, os menos valentes têm a opção de apreciar a vista em um teleférico, que percorre 7,2 km da estação ferroviária. Ou ainda mais seguro, você pode simplesmente ver algumas fotos e vídeos online. Rodovia Kolima, Rússia. Essa estrada não pavimentada de mais de 2.000 km de extensão, conhecida como Estrada dos Ossos, passa por uma grande variedade de pontos turísticos em sua jornada, paisagens nevadas, florestas e muitas pontes em ruínas. A estrada recebe o nome de seu passado sombrio, tendo sido construída pelos trabalhadores forçados sob o brutal regime comunista de Stalin, entre 1932 e 53. Os ossos de cerca de 250 mil pessoas que trabalharam até a morte nas condições desumanas durante sua construção estão enterrados abaixo ou ao redor da estrada, mas a atmosfera sinistra é a menor de suas preocupações, se você for dar uma voltinha por ali. Durante o inverno, a estrada mal cuidada se torna muito perigosa, devido à neve pesada, gelo e visibilidade reduzida. Mas também não espere um passeio divertido na primavera. Na primavera, as chuvas e inundação dos rios transformam a estrada em um desastre lamacento que até mesmo caminhões pesados têm dificuldade. Para quem precisar fazer a jornada, apenas reze para que os ursos pardos locais não gostem de lama em sua comida, se o seu veículo quebrar no caminho. Passagem Zojila, Índia. Se você está procurando um lugar para fazer um relaxante passeio de domingo à tarde, a passagem Zojila da Índia não vai ser o ideal. Dirigir nessa estrada sinuosa de 25,7 km de comprimento, que chega a 3.500 metros de altitude, certamente vai manter você no limite, literalmente e figurativamente. É tão estreito que é quase impossível o tráfego de mão dupla passar. E ainda assim, os moradores o fazem todos os dias, embora passando alguns apertos de arrepiar os cabelos. Localizado na parte ocidental das montanhas do Himalaia e cercado pelas belas bacias de Caxemira e Dras, a passagem oferece paisagens espetaculares. Mas não fique muito preso nas vistas e tirar o fôlego, pois os ventos fortes, tráfego denso e fortes nevascas ocasionais tornam ainda mais perigoso se você não tomar cuidado. O ocasional rebanho de cabras sendo levado ao pasto também não facilita muito. Mas cabras à parte, o clima ao longo da passagem é a parte mais maluca. De fato, a neve que cai e os deslizamentos de terra são tão intensos nos meses de inverno que a passagem fica fechada metade do ano. Quando a primavera chega, a neve está tão alta que a Border Roads Organization leva 2 meses inteiros para limpar o caminho. Mas considerando que o nome Zojila se traduz em passagem das nevascas, pelo menos você recebe o que paga. Rodovia Erie, Austrália. Só de olhar para isso, você deve se perguntar o que torna a rodovia Erie, na Austrália, tão assustadora. Não há encostas íngremes, curvas fechadas e nenhum outro veículo à vista. Mas é aqui que está o perigo. É o trecho reto mais longo e solitário do país, abrangendo mais de 1.600 quilômetros entre a Austrália Ocidental e Meridional. Os acidentes são normalmente causados pela fadiga do motorista ou colisões com a vida selvagem local, como cangurus, emas e camelos. E graças ao afastamento e à inexistência de recepção telefônica, o tempo para o resgate chegar pode facilmente selar o destino de qualquer motorista infeliz. Para piorar a situação, os incêndios florestais são conhecidos por devastar a rodovia durante o verão australiano. Mas, ei, pelo menos você não vai ficar entediado ou sonolento com um incêndio florestal perseguindo você. Col du Parpalion, França. Col du Parpalion é uma das estradas de montanha mais altas da Europa, atingindo 2,7 km acima do nível do mar. Em seu auge, a estrada era uma rota de abastecimento integral para as forças militares francesas que guardavam a fronteira com a Itália. Mas desde então caiu em desuso e em ruínas. Agora é a estrada mais perigosa e traiçoeira, com curvas fechadas e quedas íngremes na encosta rochosa da montanha desprotegida por grades. No topo da estrada não pavimentada fica o túnel Parpaillon, que foi construído pelo exército francês no início do século XX. O túnel de 522 metros de comprimento está escuro desmoronando, graças ao fato de ter sido efetivamente abandonado. E muitas vezes fica escorregadio com o gelo e a água das montanhas circundantes. Com buracos enormes no chão, andar com muita velocidade, mesmo em apenas uma bicicleta, pode facilmente enviar você por cima do guidão. Ou pior, você corre o risco de colidir a cabeça contra as paredes com um estalo de quebrar o pescoço. Só se aventure por aqui se tiver certeza que vai ver a luz no fim do túnel. Estrada Taroko Gorge, Taiwan.
Semelhante à Guoliang Tunnel Road na China, a Taroko Gorge Road em Taiwan foi feita esculpindo rotas ao longo de uma montanha. Com curvas cegas e túneis apertados, se distrair por um segundo pode facilmente ser fatal. Para tornar as coisas ainda mais complicadas, dirigir por essa estrada significa disputar espaço com inúmeros pedestres, scooters, carros e ônibus de turismo, todos atraídos pela beleza natural do desfiladeiro. Mas como se depender da condução segura dos outros não fosse estressante o suficiente, você também vai ter que se preocupar com desastres naturais. Terremotos e ciclones tropicais são comuns na área, tornando mais fácil para pedaços de parede da montanha se soltarem. As pedras caindo fazem dessa estrada um grande e mortal jogo de queimada. E assim como nas aulas de educação física da escola, eu vou fingir que estou doente para faltar. Estrada Cabul-Jalalabad, Afeganistão. Conectando as cidades de Cabul e Jalalabad, no Afeganistão, essa rodovia segue o Kabul River Gorge, serpenteando ao longo de penhascos de 610 metros de altura. As vistas da montanha seriam espetaculares, se não fossem as curvas estreitas, penhascos, quedas de rochas e direção imprudente. E o fato de que uma grande parte da estrada passa pelo território de extremistas. Há também a questão dos caminhões lentos que transportam cargas perigosamente pesadas pelos caminhos íngremes e sinuosos. Ocasionalmente, os motoristas desses caminhões percebem tarde demais que sua carga é muito pesada para subir os trechos mais íngremes da estrada. Isso ocasionalmente deixa eles presos, ou pior, os fazem voltar para trás sem controle, causando um desastre incalculável para aqueles que ficam atrás. Com uma combinação tão mortal de perigo natural e humana em cada curva, essa estrada maluca não é para os fracos de coração. Mas, se você gosta de turismo extremo e de desafiar a morte, esse deve ser o seu lugar. Rodovia Sichuan-Tibete. A rodovia Sichuan-Tibete, com 2.092 quilômetros, passa por 14 montanhas e um punhado de florestas antigas. As vistas podem ser fascinantes, mas a estrada é famosa por suas curvas fechadas e pistas de baixa qualidade. E isso com um bom tempo. Regularmente, a chuva, neve e gelo transformam a estrada em uma bagunça lamacenta, causando sérios engarrafamentos. Tudo isso é agravado pelo fato de que o oxigênio é apenas cerca de metade do nível do mar. Isso não significa apenas que as pessoas estão com falta de ar. Seus carros também estão. Os veículos têm um desempenho visivelmente mais lento em altitudes mais altas, pois o oxigênio que alimenta seus motores de combustão é reduzido, diminuindo a eficiência. Além disso, à medida que você sobe aos pontos mais altos da estrada, que ultrapassam 3.900 metros acima do nível do mar, a pressão dos pneus pode cair visivelmente, reduzindo o manuseio e a frenagem do veículo. Então, se você não tomar cuidado, pode ficar preso em uma montanha, num carro sem oxigênio que você mal consegue controlar, lutando para subir as colinas mais íngremes. E quando ele finalmente se recupera, pode não ser capaz de desacelerar ou parar enquanto desce. Ao todo, esses fatores de risco estressantes parecem trazer à tona o pior dos motoristas, pois há relatos comuns de brigas, roubos e assédio quando as pessoas ficam presas nesse tráfego montanhoso. E você achava que o estresse na cidade era ruim. Khardungla, Índia. Khardungla é uma das estradas mais altas do mundo, e existem muitos obstáculos complicados no caminho para quem quer passar por ali. As pessoas geralmente passam mal com a altitude, a cerca de 2.400 metros, e Khardungla tem mais que o dobro disso, a 5.300 metros acima do nível do mar. Apenas os motoristas mais aclimatados podem fazer a viagem. Sem instalações médicas para tratar o mal da altitude ao longo da rota não pavimentada e remota, ficar doente não é uma opção. Além disso, existe um alto risco de avalanches durante as monções e o inverno, o que significa que a estrada geralmente fica bloqueada por horas. Mas com uma visão dessas, sucumbir lentamente ao mal da altitude enquanto está preso no trânsito se torna um pouquinho mais fácil. Monte Aso, Kyushu, Japão. Nada fica mais louco do que dirigir em uma estrada que segue diretamente para a caldeira de um vulcão ativo. Este é o caso do Monte Aso, em Kyushu, no Japão, onde você pode estacionar bem na borda do vulcão. Sem surpresa, as condições podem ficar um pouco quentes por aqui, com temperaturas severas e emissão de gases tóxicos, que regularmente ficam tão ruins que as estradas precisam ser fechadas. Também é conhecido por entrar em erupção de tempos em tempos, o que nunca é algo com o qual você deseja lidar em um passeio à tarde. Estradas ao redor de Kilauea, Havaí.
saltando da caldeira diretamente para a lava. O vulcão Kilauea, no Havaí, tem expelido grandes quantidades de lava lenta desde 1983. Esses fluxos quase imparáveis danificam regularmente edifícios e bloqueiam estradas, muitas vezes forçando os moradores a se mudar para evitar perder tudo. A erupção de maio de 2018, por exemplo, enterrou cerca de 21 quilômetros de vias públicas, custando 82 milhões para reparos. Com fluxos de lava reais para se preocupar, acho que prefiro uma caminhada suave nas praias do Havaí. Rodovia Karakoram. A rodovia Karakoram conecta o Paquistão e a China através da Cordilheira Karakoram e é considerada a estrada internacional mais alta e devidamente pavimentada, a 4,8 quilômetros acima do nível do mar, o que é um problema para pessoas que sofrem com a altitude, assim como as avalanches regulares, deslizamentos de terras, fortes nevascas e inundações. Basicamente, todas as coisas que você não quer que aconteçam quando você estiver dirigindo em uma estrada de montanha íngreme acima de um desfiladeiro terrivelmente profundo. Cerca de 1.000 trabalhadores morreram durante sua construção nos anos 70, mas se você não tem medo de fantasmas, altura ou morte, este pode ser o lugar de férias perfeito para você. Estrada Hindustan, Tibete, Índia. Dirigir ao longo de um penhasco íngreme é assustador o suficiente, mas cruzar um túnel meio esculpido na encosta da montanha está em outro nível. A estrada Hindustan-Tibete estende-se entre a Índia e o Tibete, tendo sido esculpida na rocha como rota comercial por trabalhadores na década de 1850. Embora consista principalmente em trilhas de terra caindo em ravinas, sem encostas, a estrada ocasionalmente se transforma em túneis feitos pelo homem, que, a julgar por sua aparência casual, não deve parecer muito seguro. Chitral para Parsan Valley, Paquistão. Com uma superfície de cascalho empoeirada e solta, onde o menor erro pode ser fatal, a longa e montanhosa estrada que liga as cidades paquistanesas de Chitral e Parsan não permite nenhum erro. Seus caminhos e túneis sinuosos são esculpidos grosseiramente na rocha, mal largos o suficiente para deixar dois carros passarem um pelo outro, e ainda mais estreitos em certos pontos. O aperto pelas seções do túnel abre imediatamente para curvas fechadas, e para aqueles que se aproximam muito rápido, uma queda muito íngreme e mortal. As estradas mal conservadas frequentemente desmoronam nos vales e rios, pois a área é devastada por inundações e terremotos com uma regularidade alarmante. Pontes improvisadas e frágeis pontilham o caminho como soluções temporárias para as estradas em ruínas, embora não inspirem muita confiança. Mas como muitas das estradas precárias de montanha do Paquistão, se você for corajoso o suficiente para correr o risco, a recompensa é bem espetacular. Só não se aproxime muito da borda quando estiver apreciando a vista. Passagem Sat, Índia. Conectando o Vale Chamba, na Índia, com o remoto e rochoso Vale Pangui, há uma estrada traiçoeira que chega a mais de 4.400 metros acima do mar. Dado que enormes paredes de neve e camada de gelo deixam as estradas da passagem Sat intransitáveis nos meses de inverno, ela só é aberta de junho a meados de outubro de cada ano. Mas isso não quer dizer que seja um passeio fácil, mesmo nos meses de verão. Os deslizamentos de terra são uma ameaça contínua, graças à terra macia e lamacenta que cerca a estrada, e a superfície de cascalho é desconfortavelmente irregular e instável. Depois, há as cachoeiras sazonais que fluem diretamente para a estrada. Essas características aquáticas preocupantes se espalham pelo caminho, exigindo um rápido e, sem dúvida, aterrorizante passeio molhado através de seus fluxos rasos para passar. Mas se você puder lidar com a dor nas costas do passeio acidentado e o risco de ser varrido para baixo por uma cachoeira desonesta, sua recompensa é uma das vistas mais incríveis da Terra. Estrada Fairy Meadows, Paquistão. Localizada na região de Gilgit-Baltistan, no Paquistão, a estrada Fairy Meadows é a principal via de acesso ao pitoresco Parque Nacional Fairy Meadows. Mas chegar a esse local de tirar o fôlego não é fácil. A estrada sinuosa, que atinge cerca de 3.350 metros acima do nível do mar, é completamente não pavimentada, com o cascalho solto levantando poeira e proporcionando muito pouca aderência para pneus e os pés, com largura de estrada apenas o suficiente para facilitar um único veículo em muitos pontos, e com o tráfego se movendo em ambas as direções, transitar não é muito simples.
Como não há grades de proteção, um movimento errado pode fazer você cair no abismo. Acrescente as ameaças iminentes de fortes nevascas, avalanches e manchas escorregadias de gelo, e você pode começar a pensar que a estrada está tentando matar as pessoas. Independente disso, fora do seu fechamento devido às condições climáticas intransitáveis durante o inverno, inúmeras pessoas ainda enfrentam a jornada todos os anos. Com vistas como essa esperando no final, o risco vale a pena? Conta aí o que você acha nos comentários. Estrada Sangla, Índia. No estado indiano de Himachal Pradesh, uma estrada atravessa o Vale de Sangla, com uma vista deslumbrante e um perigo de roer as unhas. Se você perder o controle nessa estrada sinuosa, as únicas coisas que o impedem de cair sobre a borda são os blocos de concreto esparsamente colocados ao longo de certos trechos. Porém, infelizmente, eles são colocados com espaço suficiente entre eles para que um carro pequeno ou uma moto passe facilmente. Mas os perigos reais a serem observados são os deslizamentos de terra. Graças à frouxidão da rocha da montanha, grandes seções são conhecidas por desmoronar, bloqueando o acesso à cidade de Sangla. Se você se encontrasse no meio de um desses deslizamentos de terra, mal teria tempo de perceber o som estrondoso antes de acontecer. Supondo que você não tenha virado panqueca com o impacto inicial, as forças de milhares de toneladas de rocha e solo iriam varrer o seu veículo, antes mesmo de você saber que um deslizamento de terra havia acontecido. Eu não quero te dar pesadelos, mas é isso aí. Estrada North Yungas, Bolívia. De todas as estradas com nomes assustadores que eu mencionei até agora, nenhuma delas ganhou seu título mais do que a Estrada North Yungas da Bolívia, também conhecida como Estrada da Morte. Costumava haver cerca de 300 mortes por lá todo ano, graças às quedas de 600 metros ao longo da estrada de 64 km. Atualmente, esses números se aproximam de 5 mortes por ano, graças à instalação de algumas grades de proteção e outras medidas de segurança. A estrada agora está oficialmente fechada para veículos, mas como essa regra não é rigorosamente aplicada, os viajantes ainda ocasionalmente encontram carros, caminhões e carroças na trilha. Mas mesmo quando há apenas os ciclistas de montanha legalmente permitidos ao longo do caminho, está longe de ser uma rota segura. As curvas fechadas, a selva densa em todas as direções e as mudanças drásticas de temperatura, de congelante a escaldante, tornam essa jornada realmente traiçoeira. Em dias quentes e secos, a poeira que levanta reduz muito a visibilidade, tornando o trajeto já difícil ainda mais perigoso. Com todas essas coisas consideradas, não é difícil ver como essa perigosa Estrada da Morte ganhou seu apelido. E as cruzes ao longo da estrada em memória daqueles que já morreram garantem que ninguém nunca a esqueça. Rodovia James Dalton, Alasca. Existe algo arrepiante na rodovia James Dalton, no Alasca. Ela atravessa alguns dos assentamentos mais isolados da América do Norte. E por 386 quilômetros não há hotéis, postos de gasolina, restaurantes, serviços de telefone celular ou recepção de rádio. Essa não é uma estrada que muitos se atrevem a dirigir, e é usada principalmente por transportadores de longa distância, que entregam suprimentos aos assentamentos isolados. Partes da estrada não são pavimentadas, com alguns trechos passando sobre corpos d'água congelados, o que pode causar desastres quando derretem em climas mais quentes. Da mesma forma, as avalanches podem transformar uma jornada de rotina em uma situação muito séria para motoristas azarados. Mas até o verão traz os seus próprios desafios, pois o derretimento do gelo causa inundações severas. Portanto, a menos que seu veículo de 18 rodas seja anfíbio, é melhor pensar 2 vezes antes de seguir esse caminho. Ponte Khvandysky, na Rússia. Quem cunhou aquele ditado sobre cruzar pontes, claramente nunca viu a ponte Khvandysky na Rússia. Somente pessoas com nervos de aço podem se aventurar nessa velha e frágil ponte, que nunca foi concluída, apesar da construção ter começado há 30 anos. Os motoristas, supostamente, atravessam a ponte de 1,80 m de largura com as janelas abaixadas, para minimizar o empurrão dos ventos fortes, que ameaçam enviar os seus veículos para a água congelada abaixo. Sem grades, se você for forçado a fazer uma viagem por essa abominação arquitetônica de meio quilômetro de comprimento, deve ser melhor dirigir em linha reta e tentar não pensar muito. Passage du Gois, França.
Na costa oeste da França, a passagem do Gois não apenas oferece algumas vistas à beira-mar, mas também desaparece 2 vezes ao dia, durante a maré alta. Essa estrada de 4,2 km que liga o Golfo de Bourgneuf a Noirmoutier fica submersa, às vezes até quase 4 metros de profundidade. As marés são um problema tão grande que torres especiais de emergência foram construídas para as pessoas que ficam presas para subir e esperar por ajuda. Além disso, quando a maré baixa, as algas que sobram tornam a estrada perigosamente escorregadia, aumentando ainda mais o risco de acidente. Então, a menos que você queira doar o seu carro como um lar para peixes franceses, melhor não ficar preso na maré alta da passagem do Gois. E você, teria coragem de andar por essas estradas malucas? Diz aí nos comentários. Muito obrigado por assistir e até a próxima!